nasci em Itapeva, interior de São Paulo, e cheguei em Londrina em 1989. Eu passei no vestibular da UEL. Estava fazendo vestibular, né, em várias cidades, e me apaixonei por Londrina. Me apaixonei, né, pela luz dessa cidade, é uma coisa louca. Me apaixonei pela cidade e a cultura me pegou de jeito também. Porque assim que eu vim prestar vestibular, eu já tive contato, né. Na minha região, a gente conhecia mais Ponta Grossa antes, né, porque era o caminho para ir a Curitiba, eu passava sempre por Ponta Grossa. Eu não conhecia esse lado do norte do Paraná, né. Achei a cidade bonita, né, atraente. E à época eu passei em outro vestibular, passei em Ribeirão Preto também. Mas quando me ligaram, a gente não tinha internet, né? E para saber a lista, o que era, né? Deu, não deu, deu, não deu. Eu lembro que eu fiquei no telefone, aguardando o telefone em casa, esperando um amigo que morava aqui, que era da minha cidade, já morava aqui, me falasse. Daí eles ligaram, e falando que eu tinha passado, que foi aquela festa, né? Porque daí eles foram acompanhar a divulgação da lista e me ligaram, ansiosíssima. Daí foi aquela festa, né? Aí veio a família inteira, veio minha mãe e meu pai vieram primeiro para ver onde que eu ia ficar, né? Acho que eu fiquei num pensionato na Rua Pará, minha primeira moradia aqui. A primeira moradia aqui, aquela região ali eu morei em vários lugares, né? Mas assim, o primeiro lugar que eu fui mesmo foi a universidade, que me encantou. Aquela cidade, para mim, era uma cidade, uma coisa gigantesca, né? Achei lindo. E o céu de Londrina, né? Todo mundo fica apaixonado por aquilo. Não tem nem como, né? Eu entrei no curso e já encontrei o povo da cultura, de cara. O pessoal do teatro. Tinha os grupos, as pessoas montavam grupos de teatro na comunicação. E eu entrei em 89. Em 90 eu tinha um grupo de teatro, que é o Boca de Baco, que existe até hoje, né? Com o qual estou em cartaz com uma peça. É uma peça que comemorou os 30 anos do grupo. 30. Então ele começou lá naquela época, né? Dentro do curso de comunicação também, porque ele foi formado, o Luciano, que criou o grupo, junto com o Beto, o Luciano fazia comunicação e convidou alguns amigos da comunicação para fazer uma oficina. Quem que é esse Luciano? O Luciano é o que fazia jornalismo comigo. Sobrenome? Bittencourt. Ele fazia jornalismo comigo, era bancário à época, então os bancários fizeram uma oficina de teatro para bancários, e ele, enquanto jornalista, ele convidou a turma dele, o pessoal da turma dele para fazer, e eu estava no meio, e fui, né? Fui e fiquei, fiquei no grupo. Daí, depois da oficina, eles criaram o grupo, né? A oficina teve um monte de gente, assim, aí acabou, deu uma triada e tal, vamos montar um espetáculo, vamos. E eu fiquei, eu e mais dois do curso. Hoje eu sou a mulher do Luciano, a gente está junto não desde essa época, mas há mais de 30 anos também. Hoje estamos nós dois. Agora, já no primeiro ano, eu descobri o Filo. Eu fui ver o... No primeiro ano da... Assim que eu cheguei, eu já soube que tinha. Mas eu lembro que o ano seguinte, em 90, neste palco aqui do Ouro Verde, eu lembro até hoje os espetáculos, né? Eu falei, nossa, o que é isso? Eu enlouqueci quando eu vi, né? Quando eu fui plateia do Filo. E aqui o Ouro Verde foi a primeira casa de espetáculos de Londrina que eu vim. E fiquei encantada, né? Encantada com isso, com os espetáculos. Eu nunca tinha visto tanto espetáculo mesmo, né? No mesmo período de tempo. E isso cada vez mais foi me atraindo, né? A cidade, continuei apaixonada, né? Muito diferente, né? A cidade, uma cidade acolhedora, né? As pessoas, eu vinha de experiências de Campinas e Curitiba, que eram cidades maiores. Não era como aqui, que tinha, né? Eu tinha um grupo de amigos, claro, em cada cidade, mas aqui o envolvimento com a cidade, né? A cidade abrigava. Então, logo você conhecia, eu estava no primeiro período, eu conhecia o pessoal de todo o curso, né? Todo o curso de comunicação, todo o pessoal de humanas se reunia muito, né? E a cidade, a gente tomava conta da cidade, tinha os botecos todos que a gente ia, né? Era meio que point, a faculdade, os botecos, o teatro, a sala de ensaio, tinha algumas livrarias à época, livrarias de rua,
né? Consegue lembrar o nome? A Lido, por exemplo, livraria Lido, que era uma livraria de rua e que tinha intervenções, né? Era um sebo, né? Um sebo que virou e livraria junto. Então tinha intervenções, era ali na Rua Piauí, primeiro na Pio 12, se não me engano, e depois aqui embaixo na Piauí, para baixo da Folha ali. E a gente se apresentava lá também. O pessoal da comunicação juntava, então todo mundo fazia, ou tocava, ou fazia teatro, né? E levava para a rua. Né? A gente ficava alucinado pela importância que a cultura tinha, e eu acho que ainda tem na cidade. Né? A gente só precisa retomar né, isso direito, mas como era forte, e o movimento teatral naquela época era muito forte, tinha muito grupo de teatro na cidade. Não existia ainda curso de artes cênicas, como eu falei para você, não tinha ali né? Não tinha escola de teatro ainda, né? Então a gente criava os grupos. Mas tinha uma coisa muito forte de grupo, acho que devido ao Filo, principalmente, né? E eu tive a sorte, além de cair nesse meio, né, eu tive a sorte de cruzar com pessoas fantásticas que sempre estiveram ali comigo, né? E aí, a cultura teve um peso tão grande, tão forte na minha vida, né? E sabendo como Londrina olhava para a cultura, que eu direcionei toda a minha trajetória para a cultura, né? Trabalhei 12 anos na Folha, com grande parte no Caderno de Cultura, né? Acabei me especializando um pouco em teatro. Eu cobria os festivais. A Folha mandava a gente cobrir os festivais em outras cidades, né? Então, Curitiba, por exemplo, ficava lá o período inteiro do festival fazendo a cobertura. Gente, que cidade que você tem esse tanto de festival? Festivais potentes, né? Em todas as áreas. E isso eu fui construindo, fui abraçando a cidade nisso e entremeando com a cultura, sempre na minha vida. Eu saí da Folha em 2005 e saí da Folha e já comecei a trabalhar com assessoria de imprensa com espetáculos. Com espetáculos, e logo o Filo me convidou, né, para fazer um jornal no Filo, né? Aí eu fiz esse jornal. No mesmo ano, a Janaína, que era assessora, a Janaína Ávila, me convidou para entrar na equipe do festival. O Luiz Bertipaglia, que já tinha me chamado para fazer o jornal, então os dois me convidaram. Você não quer vir trabalhar com a gente? Vamos, né? Você não está mais lá, você já cobriu tantos anos o Filo, né? Aí entrei de cabeça mesmo, né? Muita gente continua trabalhando na mesma área, ou em cinema, ou em teatro. Assessor de imprensa na área da cultura, somos em várias. Tem, né, muita gente que estudou do primeiro ao 8º período na minha época ali, a gente trabalhou com cultura, trabalha com cultura até hoje. A gente tinha 3 grupos na época, era o Boca de Baco, e já tinha os que a gente tinha, né, que era o Proteu, tinha o Delta e tinha o Armazém já à época, que eram e o Cemitério de Automóveis também na mesma época do Boca de Baco, né? Todos eles. O Proteu não voltou agora para comemorar 40 anos aqui. O Cemitério de Automóveis está em São Paulo, com o Mário Bortolotto. O Armazém está no Rio, né? E o Delta não tem mais, o Grupo Delta, né? Mas a gente nasceu nessa época, então imagina, eram 4 grupos muito importantes na época, né? E tinha muito grupo, muito. Então era um chamariz, todo mundo queria fazer. O meu era um grupo de bancários, sabe? Eram bancários da Caixa. E junto com os alunos da comunicação e tal, e veio até hoje, né? Hoje a gente resgatou isso, trouxe de volta essas pessoas que trabalharam lá no comecinho do grupo com a gente trouxe para o elenco agora. Durante muitos anos foi a nossa casa aqui em Londrina, Teatro Zaqueu de Mello. Ali eu acho que apresentei boa parte dos espetáculos, que infelizmente está parado, né? Está esperando reforma, espero que volte em breve. E a gente montou 13 espetáculos. Depois a gente viajou, em 2000 o grupo foi diminuindo, né? Que as pessoas um casou, né? O outro foi embora, mudou de vida completamente, né? Tanto que hoje a gente tem juiz, tem professor, tem jornalista, tem pessoal que trabalha com informática, tem artista gráfico que passou pelo grupo. Uhum. Os bancários que continuaram como bancários, né? Agora a gente está nesse último espetáculo, Olhos nos Olhos, que é exatamente isso, né? É esse retorno depois da pandemia
esses 2 anos que a gente passou essa loucura, esse sucateamento que a cultura viveu nesse período, né? E quando a gente teve ali de volta com a plateia, né? Olhos nos olhos, ali pertinho, a emoção não era só nossa, a gente via a emoção das pessoas, não somente pelo espetáculo em si, mas por elas estarem ali naquele momento e compactuando daquelas histórias, né, nas quais elas se viam também. Eram histórias do Boca de Baco? Sim, nossas histórias, mas também histórias de todo mundo. Né? Isso é brilhante na cultura, né? Isso é o teatro, a música, por isso que a gente se identifica tanto, a gente se vê ali, né? Naquele espelho, né? Essa é a força. Né? Então, tem muito a ver, tem tudo muito a ver, independente da área que você trabalha, inclusive no jornalismo, né? Uma coisa enriquece a outra, né? Eu não parei por aí, né? Agora eu trabalho com cinema também. Em 2015 eu comecei a fazer um curso de roteiro com Rodrigo Grota. Fiz o curso, resolvi fazer a especialização. Fiz especialização em produção e criação audiovisual, escrevi meu primeiro curta, dirigi meu primeiro curta ali e comecei a fazer cinema também, né? Eu escrevi 2 curtas, hoje já filmados, né? Com super apoio do Rodrigo. Já tinha tido lá no comecinho do movimento de cinema na cidade, com o Francelino França mesmo, já tinha o início, quando tudo começou lá, né? O Francelino, o Grota, a gente trabalhava na Folha, o Rodrigo trabalhava na Folha, né? Então, dali a gente também fomentava outros projetos, ali de dentro. E a gente tinha esse apoio, né, também dentro da redação, e sempre carregava as pessoas, a gente se convidava para ia a show, e não era só você, o amigo tocava, o outro mexia com cinema, cada um fazia uma coisa, né. Eu também ajudei na criação da usina. O Boca de Baco foi o primeiro grupo, um dos 3 grupos que fundaram a usina cultural. Você conhece ali? Conheço. Sim, então a gente fez 20 anos agora a usina, né? Hoje tem outra diretoria, mas a gente ensaia lá até hoje. E a gente não tinha mais onde ensaiar na cidade, não tinha espaço. Então a gente criou um projeto, aí já tinha as leis de incentivo, o Promic, né? Que isso deu um passo muito grande para... Quando que foi a usina? A usina 2002 a gente criou. 2002, tinha o Paulinho, que já não está mais com a gente também, que é o Paulinho do Filo, ele fazia parte. Eram 3 grupos, né? Boca de Baco, Mezanino e Mambembom. Nos 3 grupos a gente éramos em 30, eu acho, atores. E a gente que reformou o espaço, montou arquibancada, pintou tudo ali, né? A gente conseguiu ver. Aí nasceram as vilas culturais. O programa Vilas Culturais nasceu aí, nessa época. Então foi meio que um projeto piloto, né? Das vilas culturais. Isso nos anos 2002. Quando você nasceu. Então você vê como uma coisa vai puxando a outra. E não parava, não paro, né? Até hoje. Né? No cinema, agora eu estou mais trabalhando na produção de cinema também, sou diretora de produção. Né? Recentemente a gente filmou na Argentina. Recentemente não, já faz 1 ano. Filmamos na Argentina, né? Um projeto daqui. Então, você está vendo quanta possibilidade Londrina oferece? É muita possibilidade. Então, isso atrai as pessoas. E eu acho que agora a gente está num momento aí de retomada da cultura no país inteiro, que vai vir com muita força. As pessoas estão com muita vontade. Ninguém parou de fazer. Dificultaram ao máximo para a gente, mas ninguém parou de fazer. Londrina é uma cidade que adora cultura. Gosta de cultura, consome cultura, né? Então e tem essa força, né? Quero ver políticas culturais voltadas para a cultura, não só agora a gente tem em nível federal, vamos ver no estado também, a gente precisa disso no estado, agora com a possível retomada da Secretaria de Estado da Cultura no município de Londrina, né? Precisamos dessa força cada vez mais, porque tem por onde brotar. Né? Então, cada vez mais projetos, novos projetos, porque isso vai mudando, né? Hoje eu vi um clipe maravilhoso né? de uma atriz, cantora, que trabalha comigo em cinema, a Luli, um clipe lindo que eles estão produzindo. Então, as linguagens vão mudando também e vão se aprimorando e as outras estão aí, estão sempre por aí. Então,
É isso que eu quero, e a gente, força, entendeu? A gente precisa dessa base, porque o papel da cultura é tão importante na vida de um cidadão que não tem por que você podar isso. Você precisa alimentar isso cada vez mais, sempre. Essa é a minha grande vontade. É ver a cultura viva, sempre.